Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 30 de dezembro, sexta-feira, aliás, quinta-feira, né? O Evangelho é Lucas, capítulo 2, versículos de 36 a 40. Naquele tempo havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Era de idade muito avançada, quando o jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, gente, são textos riquíssimos desses dias, e eu estou priorizando apenas um versículo 2 para a meditação, porque de fato são textos muito profundos. Nós vamos priorizar hoje os últimos versículos que falam sobre o crescimento do menino. O menino Jesus que crescia e tornava-se forte, certo? Porque hoje educar não é uma coisa fácil. Levar alguém a crescer, a tornar-se forte, não é uma coisa fácil. De vez em quando eu vejo e fico olhando, ações, atitudes de pessoas que têm 50, 60, 70 anos, que não conseguiram crescer, que continuam as mesmas crianças birrentas, cheias de mau humor, de coisas pequenas, que brigam e lutam por mexericos, por coisas que não valem a pena. Então, gente que cresceu no tamanho, mas não cresceu psicologicamente, não cresceu afetivamente, gente que se intriga por qualquer coisa, gente que não cresceu também misticamente do ponto de vista místico, gente que não cresceu do ponto de vista simbólico, quer dizer, que não consegue enxergar a vida a partir da sua simbologia, não consegue fazer a leitura da vida, que isso é fundamental. Interledere, quer dizer, ler entre linhas, ler as entrelinhas da vida. Então, como ajudar o seu filho a crescer? Olhe bem, veja bem no texto de hoje o que o Evangelho diz, como o menino crescia. Interessante que essa preocupação da chamada educação e do crescimento dos filhos era uma preocupação muito forte entre os antigos. Muitos tinham escravos de origem grega, preparados, que ficavam para tomar conta dos filhos. Era o chamado pedagogo. E ele não ensinava somente o filho a ler e a escrever, ensinava os bons costumes, ensinava como se portar diante da sociedade, como se comportar diante das coisas, dos acontecimentos, como se comportar à mesa, como se vestir, todas essas coisas que eram importantes no mundo antigo, no mundo clássico, não é? E hoje nós estamos vendo este texto sobre o crescimento do menino Jesus, que ele crescia. Primeiro, é muito importante ver, ele crescia e se tornava forte. Nem toda criança cresce do mesmo jeito, porque alguns têm acesso a coisas que outros não têm. Às vezes a criança cresce raquítica, não teve acesso às vitaminas, aquilo que era necessário quando era pequena. Então ela cresce com déficit de atenção, cresce com problemas. O menino crescia e se tornava forte. E aqui gostaria de citar São Gregório, porque os santos padres têm uma especial atenção a esse texto. Eles dizem o seguinte, que São Gregório Magno, por exemplo, diz, ele compara a vida espiritual com a corrente de um rio que vai fluindo. Então ele diz, quem deixa de nadar, quem deixa de entrar na dinâmica do rio, da vida espiritual, não cresce.
e que não entra na dinâmica da vida de um modo geral. Se você escolhe observar a vida passar, você não vai crescer nunca. Você tem possibilidade de colocar o filho em escola melhor. Por que deixar nesta? Você tem condição de colocar o seu filho para estudar inglês. Por que não? Ou estudar uma língua diferente. Por que não? Você tem condição de ensinar o seu filho a fazer algo diferente, colocar para entender desde pequeno um pouco de noções de computação, dessas coisas. E por que não? Então, entrar, diz São Gregório, aquele que resolve nadar, entrar no rio sem medo, ele vai colher frutos e vai crescer, porque os medos precisam ser quebrados também. E os pais precisam entender que às vezes você poupa um filho, não, vou botar ele naquela escola não, que é longe, eu não vou botar acolá porque eu tenho medo. Não faça isso. Deixa seus filhos crescerem, deixa seus filhos aprenderem as coisas, vai fazer bem. Porque se você criar seus filhos sempre no seu colo, quando eles crescerem, eles vão ser medrosos, vão ser frágeis, não vão poder responder à vida com todos os desafios que a vida tem. Então o menino crescia e tornava-se forte. Duas coisas belíssimas. Crescia, quer dizer, não estagnou, crescia. E depois tornava-se forte. Forte aqui se entenda de caráter, de personalidade, porque aprendia com o pai José e porque aprendia com a mãe. Forte de caráter, de personalidade. E agora vem o tema da sabedoria. Ele crescia em sabedoria. O que é a sabedoria? Para os povos antigos, na época de Homero, daqueles livros antigos, a sabedoria era a capacidade prática de resolver problemas. Um homem sábio pode consertar um barco furado, um homem sábio pode consertar tal coisa. Depois a sabedoria na filosofia evoluiu e os sábios eram considerados aqueles que governavam bem as suas cidades, estado, né, na Grécia. Né? Depois a sabedoria passou a ser associada àqueles que tinham muito conhecimento, muita filosofia e muita capacidade de raciocínio. Isso no mundo grego. Já no mundo hebraico, a sabedoria era algo bastante prático. Ser sábio era ter êxito na vida e ter capacidade de conquistar grandes amigos e grandes colaboradores. Então isso é viver com sabedoria, fazer belas escolhas. E a sabedoria estava ligada ao entendimento da sabedoria por excelência, que é Deus. Salmo 110 diz assim: o princípio de toda sabedoria é o temor do Senhor. Por isso que há muita gente formada com anelzão no dedo, mas sem sabedoria. Então entenda que sabedoria não é ter conteúdo na cabeça só. Isso não é sabedoria. Pode ser que alguém tenha uma cabeça inchada e um coração minúsculo. Não tem sabedoria. Porque a sabedoria está justamente na capacidade destas duas coisas trabalharem juntas. A cabeça e o coração. E depois o resto do corpo também. O espírito integrado, tudo isso é sabedoria. Crescer em sabedoria. Cresce em sabedoria quem tem uma relação de afeto com Deus. E o texto conclui dizendo: a graça de Deus estava com ele. A benevolência, a bênção de Deus estava com ele, não é? É interessante que essa concepção de benevolência, na Idade Média, vale a pena citar um fato, que os grandes príncipes, não é, e senhores feudais, às vezes tomavam jovens, rapazes e moças para educá-los. E dizia: você tem minha benevolência, você encontrou graça diante de mim, encontrou graça entre aspas, né? Benevolência, e eu vou lhe dar condições de que você possa crescer e amadurecer. E esta pessoa era chamada de um benevolente, alguém que recebeu um bem-querer de um magistrado, de um grande, não é?
Os santos, quem são os santos? Os santos são aqueles que encontraram graça diante de Deus. E são aqueles que, tendo um carisma, puderam desenvolver a sua graça diante de Deus e puderam tornar-se referência para o mundo. Que essas palavras proclamadas hoje nos ajudem a pensar sobre a nossa casa. Não é fácil criar filhos hoje. Não é fácil ver o que acontece nesse último versículo, ver o seu menino crescer, tornar-se forte, cheio de sabedoria e de graça. Não é fácil. Não é fácil porque muitas vezes os pais são reféns dos filhos e os filhos mandam em casa e ordenam e conseguem manobrar os pais com chantagem de choro ou gritaria ou coisas assim. Que no dia de hoje possamos pensar sobre isso. O menino crescia, possamos pensar sobre isso e ajudar a educar melhor os nossos filhos. Termino com uma frase de Padre Zezinho que diz assim: por que há muitos jovens vazios? Ele responde: porque há poucos adultos transbordando. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia. Paz e bem.